veio uma mensagem, quando eu mandei para cá, que algumas pessoas iam ser expulsas da reunião. Eu não entendi o que é isso, mas agora. Acontece. Agora está gravando. Está gravando. Então tá, obrigada, gente. Você cair de novo. Ótimo por avisar, pessoal. Obrigada. Então, Rita, maravilha. Você já vai, né? Você já preparou uma proposta de... ótimo. E a gente vai te ouvindo. Beleza. Vamos desligar os microfones, então, e a gente vai, à medida do possível, a gente vai dialogando, né? Exatamente, é isso que eu ia propor, que eu vou trazer questão por questão, e aí, no fim de cada um, a gente pode trocar ideias para não ficar tudo lá no final, porque senão a gente se perde, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta que veio foi mais ou menos assim, que a partir da minha formação no design, como eu vi as fertilizações recíprocas com o campo da educação, né? Bom, desde sempre, né, desde que eu venho estudando, me aprofundando no campo do design, que eu tenho por convicção que o design realmente é um campo interdisciplinar, tá? Porque é impossível, nesse campo, a gente não ter o aporte de outras áreas de conhecimento, né? Isso me faz lembrar, por exemplo, quando o Canas diz que os problemas tratados pelos designers são indeterminados e complexos porque o design não tem um campo de atuação próprio. Então, isso mostra para a gente que não tem como se fechar num local só, num campo só, num recorte apenas. A nossa tendência é de abrir e não de fechar, né? E aí, uma coisa que chama atenção é o seguinte: por conta disso, o campo do design, ele é universal, né? Porque a gente trabalha com a experiência humana, né? Como diz o próprio Buchan, né? Então, eu parto desse fio condutor, né, para ver, por exemplo, dentro da dupla design e educação, como que a gente pode estabelecer essas fertilizações cruzadas, né? Esse trabalho coletivo, esse trabalho conjunto. Né? Então, há algum tempo, eu venho estudando isso, então eu cunhei duas expressões, que é educação e design, né? Para discutir algumas coisas relacionadas ao ensino e à pesquisa, e design na educação. E que isso, então, dá um panorama mais geral do que vem a ser essa questão da interdisciplinaridade no campo e das fertilizações cruzadas, né? Bom, nós que estamos no campo da educação e design, né? Nós sabemos que as relações entre ensino e aprendizagem são praticamente inseparáveis se a gente pensa o processo de formação graduada e pós-graduada, ou de extensão, por exemplo. Então, não tem como eu estar dentro de um curso e não pensar que eu estou num processo de construção de conhecimento, num processo de ensino-aprendizagem, tá certo? E esses processos, né, de ensino-aprendizagem, eles vão envolver currículo, construção de conhecimento, pedagogias, metodologias de ensino, processo de avaliação, um sem número de coisas que não pertencem por definição, que não estão devidamente discutidas no âmbito do campo do design, mas sim no campo da educação, tá? Bom, e aí a gente se pergunta, onde estão disponíveis esses conhecimentos para que nós possamos trabalhar com eles dentro do ensino de design, tá? Como que a gente se apropria dessas teorias, vamos dizer assim, desse conjunto, né, todo acumulado pela área da educação, como que a gente se apropria dessas coisas todas quando a gente está trabalhando com educação em design? Muitas vezes, isso parece um pouco óbvio, né, falado assim, com essa simplicidade, mas muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? E aí eu levanto uma pergunta que é assim, como é que a gente pode conhecer esse processo de ensino e aprendizagem
de nossos alunos, porque a gente pode trabalhar aí com isso se a gente não conhece as teorias pedagógicas que discutem e fundamentam os vários modos de aprender, né? Desde como se desenvolve o processo cognitivo, que não é só da criança, é de todos nós, como se desenvolvem todos esses recursos que a gente utiliza no cotidiano da sala de aula. Aí, fecho esse primeiro pedaço e vou para a relação do design na educação, né? Que é um outro foco de estudo. Muitos projetos que a gente realiza no campo do design têm temas, né? E tem resultados em forma de objetos e sistemas de comunicação, para simplificar, tangíveis e intangíveis, né? Voltado para os mais diversos contextos da educação. A gente tem educação fundamental, educação infantil, educação superior, né? Ensino médio. Nós temos várias áreas de atuação dentro do campo da educação. Tá? E cada atuação dessa, de um designer em visita a outro campo, vai requerer conhecimentos que extrapolam o saber do design. E da mesma forma que, como professores, nós temos que obter conhecimentos que extrapolam o nosso saber como designers, professores designers. E aí a gente pode se perguntar onde é que estão disponíveis os saberes necessários, por exemplo, quando a gente se dedica a ilustrar livros didáticos, a escolher famílias tipográficas, conhecer as necessidades de equipamentos escolares, projetar jogos analógicos e digitais, materiais didáticos e paradidáticos, né, que apoiam os currículos. Onde estão esses conhecimentos? Estão na habilidade do design de projetar, nos conhecimentos sobre famílias tipográficas, sobre técnicas de ilustração, sobre trabalho com cores, com diagramação, só estão aí, mas não somente aí. Nós sabemos disso. Por quê? Porque a gente, para projetar e contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dentro do campo da educação, nós temos que também conhecer as bases teóricas e os conteúdos que conduzem esse processo de ensino-aprendizagem. Eu não posso propor vamos dizer assim, um conjunto de ilustrações se eu não sei sobre o que eu estou falando, sobre a que serviço essas ilustrações vão estar. Então, eu preciso dessa parceria com as questões de educação. Então, essa breve reflexão, porque não dá para a gente se alongar muito, pode ajudar a gente a começar a refletir sobre os contornos das fertilizações cruzadas entre o design e a educação, né? Agora, toda vez que eu falo sobre exatamente esse campo, que é o meu campo de interesse, que é o campo de interesse de vocês, da Bia, da Bárbara, da outra Bárbara, do Ricardo e tantos outros professores, eu não posso deixar de dizer o seguinte: nós podemos realizar trabalhos interdisciplinares em qualquer área, desde que entendamos que a base da relação interdisciplinar tem 3 pilares de sustentação: reciprocidade de intercâmbios, interação e interpenetração de métodos e conteúdos. Então, assim, a gente está no foco do design, mas isso é uma coisa que pode se dar com qualquer área, com medicina, com biologia, com química, com engenharia, com letras, com psicologia, não importa. Vai depender desse encontro, desse feliz encontro que pode se dar entre o designer e outra área de conhecimento. Bom, tratar dessas reciprocidades e intercâmbios é uma história muito longa e a gente pode fazer em outro momento. Então, essa primeira pergunta eu paro por aqui, porque senão a gente só vai falar merda. Aí eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu acho, Rita, muito interessante ouvir você falando, porque acho que uma coisa que faz toda a diferença quando você fala desse assunto
é que a Rita ela tem vamos dizer assim, uma conversa nesse assunto da reciprocidade, né, das fertilizações recíprocas, que é a cara dela esse termo, mas porque tem um pé muito firme no estudo de interdisciplinaridade, né? A Rita tem esse conceito, né? Rita, eu acho que é o que você está falando para a gente agora, para a gente começar a falar, né, entre fertilizações recíprocas, cruzadas, enfim, a gente precisa beber na fonte do que, de fato, né, é um pensamento, né, interdisciplinar, né? Isso eu acho que você está chamando a atenção para um aspecto importante, né? Não sei se, enfim, é importante para todo mundo que queira atuar nessa linha, é pensar que a gente precisa entender o que de fato é imbricar, o que é algo, né? Imbricar conhecimentos de áreas diferentes. Tem um híbrido, né? Tem essa coisa do híbrido, né, Rita? Exatamente. Legal. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Convido o pessoal. É dialógico, né, gente? E é gostoso quando é dialógico. Alguém tem alguma pergunta? Acho que essa é mais uma introdução, né? Pronto. Podemos seguir. Podemos seguir. A segunda pergunta, né, a segunda questão que me foi colocada, eu achei muito engraçado isso, porque é um fantasma que assalta a gente de vez em quando, porque assim, você concorda com a afirmação de que o design é uma habilidade inata do ser humano? Olha só, gente. A gente pode entrar para esse tema por várias portas, né? Múltiplas portas, né? Por exemplo, uma delas é a seguinte: o que faz uma pessoa designer? O que é que faz a gente se auto-intitular designer? Né? Qual é o nosso diferencial? Né? Que habilidades e competências a gente precisa construir ao longo da carreira, ao longo da vida, para que a gente seja reconhecido como um designer? 1000 portas e cada porta vai chegar num lugar, provavelmente com suas respostas sempre parciais, porque são visões dentro de um mesmo problema que são sempre visões parciais. Né? Na minha perspectiva, na minha visão, o projetar é a base da nossa atividade. Não estou aqui advogando a ideia que no currículo o projeto é espinha dorsal, não sei, mas o nosso fazer é o fazer do projeto, tá? Que se desdobra em múltiplas facetas, né, de múltiplas maneiras, mas é o fazer do projeto. Bom, mas acontece que projetar também faz parte da natureza humana. Vamos pensar uma coisa. Eu sempre uso esse exemplo quando eu dou aula para meus alunos no início do curso. E assim, todos nós temos por hábito, até por conscientização, escovar os dentes. Né? A gente escova os dentes, muitas vezes a gente tem o costume por dia. Quando a gente era criança, escovar o dente teve que ser aprendido. Quando a gente ficou adolescente, entender a importância da escovação também teve que ser aprendido. Depois que a gente ficou adulto, ter essa plena consciência, porque o dentista dói na boca e no bolso, também teve que ser aprendido. Então, ao longo da nossa vida, nós aprendemos a nos relacionar com o escovar dente. No início, quando a mãe da gente ensinava, a mãe da gente projetava o nosso aprendizado de escovar dente. Na adolescência, a gente projetou a quebra de todas as imposições dos pais.
projetamos essa ideia vou contestar. Quando a gente ficou adulto, a gente precisou projetar a consciência do ato de escovar dente para a nossa saúde. Geral, não só local, geral. Nós sabemos disso. Quando a gente começou a escovar o dente sozinho, a gente teve que prestar atenção, se dedicar àquele escovar, ver como é que era, e aos poucos a gente foi aprendendo este escovar. Quando a gente chega numa certa etapa da vida, esse projeto, ele está tão embutido na gente que ele se torna algo automático. A gente escova dente, às vezes, olhando para nada no espelho, mas está escovando cada cantinho da boca. Então, é o seguinte, o ser humano, ele vive em ação de projeto eterna. Ele projeta todas as coisas da vida. A gente projeta uma viagem, a gente projeta uma compra, a gente projeta uma família, a gente projeta um prato que vai cozinhar. Nós todos somos seres de projeto. Mas isso não significa que nós todos sejamos designers. Por quê? O que é que vai diferenciar? Né? O que vai diferenciar é exatamente a questão da intencionalidade. Eu não vou falar em informação, eu vou falar na intencionalidade. E para ilustrar o que eu estou dizendo de intencionalidade, eu trouxe um texto do Gibbon-Sipp, que é super, super, super antigo, né? Mas é que é muito, muito bom para exemplificar isso, que quando ele diz assim, que muitas vezes o design é considerado uma ciência, né? Porque tem uma proximidade da atividade de projeto com a atividade de investigação científica, né? E aí muitos vão tender a dizer, não, se a gente já faz tantas coisas tão próximas da investigação científica, nós podemos ou somos uma ciência, né? E aí ele diz assim, que a gente tende a considerar o design como ciência em virtude de existirem analogias entre o processo de projeto e o processo de investigação científica. A formulação de uma hipótese científica corresponde, no âmbito do projeto, por exemplo, a um anteprojeto. Né? Quando a gente não gera hipótese, a gente usa até esse termo, né? Como tradução de uma série de requisitos funcionais, tecnológicos, econômicos, sociais e culturais em uma proposta de projeto em design. O anteprojeto seria uma espécie de resposta tentativa, cuja validade será demonstrada posteriormente quando a gente for investindo até chegar na configuração do objeto que vai atender a necessidade. E aí eu completo dizendo assim, olha, isso não faz do design uma ciência, tá? E por conta disso, ele não deve ser considerado ciência. O bom senso nos diz isso. Porque a gente precisa ter em mente que analogias possíveis com a investigação científica, tá? Não mostra, né, vamos dizer assim, a cientificidade da nossa área. Ela fica a dever, né? E o que nós temos, na verdade, é o seguinte, completando com a questão da habilidade. A habilidade inata do ser humano para projetar por todas as competências que ele vai adquirindo ao longo da vida que ele demonstra, né, no tocante à resolução de problemas, não faz desse ser humano um designer. Né? E aí, a gente pode se perguntar, o que nos torna um designer? Volto ao começo. O que é que nos torna um designer? Conhecimentos específicos de metodologias, técnicas, etc. O pensamento estruturado, a reflexão na ação, a formação, e aí nós podemos encher uma cesta de perguntas, né? Porque, na verdade, eu acho que esse é o grande nó bórdio que todos nós enfrentamos ao longo de toda a nossa vida, quando a
gente escolhe uma profissão. Né? O que nos torna um médico? O que nos torna um professor? Mas a coisa mais importante que nós temos a fazer nesse momento é buscar dentro da nossa biblioteca pessoal aquilo que nós podemos compreender, entender e considerar como coisas únicas que nos fazem agir como designer. Cada um de nós tem a sua bagagem pessoal. Não existe um modelo, não existe uma cartilha, não existe nada parecido com isso que assegure que você é um designer. O que assegura que você é um designer são as suas crenças, suas ações e a sua biblioteca pessoal como tá. Mas nós temos uma dica dessas coisas todas que eu falei, que é talvez a mais importante. É a construção, a consolidação de como seres humanos que projetam para outros seres humanos, de refletir na ação e sobre a ação. Isso talvez seja a alma da nossa atividade. O resto, cada um vai ter sua habilidade, vai ter sua competência, vai ter seus conhecimentos, vai ter suas vontades, vai ter seus interesses. Né? Eu estou vendo aqui pessoas que têm pés na educação, na epistemologia do design, na ergonomia, cada um vai procurando a sua fatia, tá? Todos nós somos designers, mas cada um com sua bagagem pessoal. Acho que mais ou menos isso. Parem. Essa pergunta é tinhosa, tá? Vocês me pagam depois. Fiquei um tempão pensando, meu Deus, eu vou por onde? É uma pergunta complexa mesmo, Rita, concorda. Rita, posso falar? Eu concordo contigo, claro. Mas eu acho que tem também uma outra dimensão que a gente tem que considerar, que é justamente uma vamos dizer, a composição do campo do design, se a gente pode dizer assim, porque a gente reconhece que existe um campo do design, né? Ela tem uma série de, vamos chamar assim, ações práticas, né? Práticas institucionais. Né? Quer dizer, tem também, eu acho que haveria também esse caráter, né? Quer dizer, que compreende, e sobretudo hoje em dia, né, que tem um certo questionamento dado pelo avanço da tecnologia, da sociedade, de uma compreensão mais tradicional do design, né, que é mais ligada a ser mais, vamos dizer, mais produtista, vamos chamar assim, né, que justamente impõe, inclusive, uma reflexão de redefinição, quer dizer, de ressituação, não é? De ressituação. Porque tem uma disposição, eu acho que tem uma coisa de disposição para o projeto, né? E uma disposição para o projeto que é uma disposição social, né? Que não é só uma coisa assim, eu quero projetar. Não, você está engajado em ações de projeto que tem um tipo de repercussão na sociedade. Né? Não sei, eu acho que talvez eu estou querendo colocar mais alguns elementos, né, para ajudar a pensar a questão, porque eu não tenho solução, não. A gente está num momento de perplexidade, eu fico imaginando, de uma maneira geral. Eu estou achando chiquérrimo, que são meus 2 orientadores do doutorado, conversando, estou achando isso chiquérrimo. Eu estou achando que deve ser aqui. Chiquérrimo. Rita, essa pergunta é uma pergunta ótima, né, difícil, mas é muito do que você me ensinou também, né? A gente tem que ressignificar sempre, o Washington acho que falou isso muito bem, né? Uma pergunta tem a ver com redefinição do que a gente vem fazendo, né? E eu acho que essa pergunta, e a gente debateu muito isso aqui, né, Bárbara? Né, pessoal? A gente debateu muito isso nesses encontros todos. Essa pergunta, ela põe em questão, pelo menos, na sua fala, pelo menos, eu identifico, botar em questão tanto a questão da formação, é designer quem passa por uma formação, ou também a questão dos desdobramentos da Revolução Industrial, né?
Só é design aquilo que passa por um processo industrial, né? Um pensamento industrial. Então, é uma pergunta super necessária, como o Washington falou também, né? Nesses tempos de ressignificação. Enfim, mas... Eu acho que, tomando carona, eu acho que conforme a Rita e o Washington disseram, eu acho que mencionou o aspecto de reconhecimento que existe um campo do design, né? Então, por muito tempo houve um movimento de fechamento, né? Um campo, algo para se chamar de campo, precisa, em alguma medida, de um fechamento. E talvez, isso é uma hipótese, essa ressignificação é porque, na consolidação do que eu acho que inegavelmente pode dizer que existe um campo do design, a gente pode pensar em aberturas, novamente em aberturas, né? E aí, mas eu já ouvi muito, eu acredito que muitos já tenham ouvido, que só é designer quem cursa uma formação específica, pessoas já afirmam com todas as letras, né? E a gente começa a perceber que tem outros olhares sobre a questão também, né? Outras potencialidades aí. Enfim. Vários olhares, né? Vários olhares. Alguém quer comentar? O pessoal está tímido, gente. De repente o pessoal vai ficar mais... Tudo bem? Roberto. Tudo bem, Rita? Queria, assim, caminhar um pouco mais, porque a pergunta foi sobre se a habilidade de design ela é inata. E a questão que eu colocaria é o seguinte: algum aspecto da habilidade de design ou área não teria como a gente dizer que não é inata? Porque o design ele pode ser design em muitas áreas, até para o aspecto artístico. E a gente poderia assim, separar. Dentro do Roberto, eu não consegui pegar o que você está me perguntando. Você pode, por favor, reconstruir? A pergunta que fizeram a você foi se a habilidade design ela é inata. Eu iria um pouco mais. Alguma habilidade específica, alguma área específica do design poderia sim ser visto como inato, outras não poderia ser adquirida, mas algumas especificamente não. Não necessariamente, mas a gente, por exemplo, vamos dizer assim, você se prepara, né? Você se prepara uma formação, seja ela num ambiente formal ou informal, para atuar, né, dentro do campo do design. Eu não estou dizendo que você tem que se formar em bacharelado em design, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, você pode ter um conhecimento adquirido de uma maneira formal ou de informal para atuar dentro do campo do design. Tá? Mas eu não acredito que se você tem alguma coisa que vem de uma habilidade sua, né, que você foi construindo durante todo o seu processo de vida, né, e que depois se transformou numa determinada competência, né, a partir de todo um aprofundamento, né, porque como é que o ser humano trabalha? Ele vai adquirindo habilidades diversas, nem sempre sobre as mesmas coisas, e num momento aquilo se junta e se transforma numa competência de ação. Muito bem. Se eu tenho, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma habilidade de desenho, tá? E ao longo que ela veio comigo, eu acho que todo mundo tem habilidade para ser criativo, para ser desenhista, para ser... Mas umas pessoas vão desenvolver mais, outras vão desenvolver menos, outras têm mais facilidade, outras gostam mais, outras gostam menos. Então, vou imaginar uma pessoa que tenha essa tendência a desenhar. E essa pessoa, ao longo da sua vida, desenvolve isso. Não estou dizendo que é dentro do curso de design, ela desenvolve todo esse processo.
e ela adquire a competência de ser um bom desenhista. Tá? Eu não posso dizer que essa pessoa ela tem uma habilidade inata para atuar, por exemplo, fazendo determinadas ações no campo do design que vão requerer do desenho. Acho que uma coisa parecida com isso. Mas eu tenho muita dificuldade, eu posso lhe confessar, Roberto, em achar o seguinte, que a gente pode separar do campo do design habilidades, né, que a gente encontra prontas numa pessoa simplesmente pelo fato dela ter nascido. Eu acho muito difícil. Que habilidades seriam essas? A única que eu consigo nesse momento enxergar é a capacidade de planejar, o que vem da capacidade de projetar. Mas as outras capacidades eu não consigo imaginar que a gente possa dizer que é uma coisa inata. Porque eu entendo o ser humano como um complexo que tem todo um potencial a ser desenvolvido. Nós, como seres humanos, a gente desenvolve mais algumas coisas e menos outras. Mas nós todos temos potenciais a serem desenvolvidos. Mas eles não são necessariamente, na minha perspectiva, habilidades inatas. Eles passam por um processo, na minha visão, de desenvolvimento, um processo de maturação desses conhecimentos, né, ao longo da vida. E não é a escola. Eu só quero deixar sempre isso claro para você. Não é a escola, porque se eu disser que é a escola, eu vou negar a existência de designers maravilhosos que não passaram pela escola. Isso eu não tenho nem como dizer isso, isso é uma loucura. Artistas maravilhosos que não fizeram belas artes, entendeu? Professores maravilhosos que nunca estudaram, que estão lá no fim do mundo, que ganham prêmios pela metodologia de ensino que tem, sem nunca terem estudado. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de considerar algo como inato. Nós seríamos muito mais para a identificação, certo? A identificação de cada um. Obrigado, Rita. Não, obrigada pela pergunta. Você quase me deu um. Essa pergunta foi ótima, porque eu acho que é bom a gente aqui falar o chão onde o pé pisa, né? O Roberto é um engenheiro, né, Roberto, que está se debruçando sobre a área do design, né? Então, acho que a pergunta foi ótima, e ótimo ouvir a resposta da Rita, né? Ele trabalha com desenho há muito tempo, desde a adolescência. Muito bom, delícia. Vamos seguir em frente, então, pessoal? Vamos, Ritinha. Perdi a foto, já chega. Acabei de achar. Bom, a outra questão é a seguinte. Falar um pouco sobre, vocês pediram falar um pouco sobre uma experiência na comissão lá no MEC, que trabalhou nas diretrizes curriculares para o design, né, e comentar como é que eu estou vendo esses avanços nos últimos 20 anos, né, e como é que a gente pode melhorar. Olha, gente, as diretrizes curriculares nasceram num momento onde a gente tinha o esgotamento do currículo mínimo, né, o currículo mínimo, ele já não funcionava mais, ele fechava demais as possibilidades dos cursos, era vigente para todos os cursos do país, em todas as áreas, e aí começaram, o MEC começou a trabalhar com as comissões as diretrizes curriculares nacionais. No início, é uma coisa muito interessante, porque as primeiras diretrizes que surgiram para envolver o design, elas eram comuns à música, teatro, dança, etc., da companhia e design, né? Depois que nós conseguimos, então, fazer as diretrizes específicas. Isso tem uma razão de ser que é o seguinte, ninguém queria, dentro de lugar nenhum, abraçar o design como área, né? Tipo, mais ou menos isso hoje em dia, mas tudo bem. E aí, o que é que aconteceu?
aconteceu que a Artes abraçou o design e a gente fazia parte da CEARTES, que era a Comissão de Especialistas de Ensino de Artes. E toda vez que eu lembro da CEARTES, eu me lembro do Gustavo Bonfim, que ele falava para mim assim, às vezes eu tenho que ir a Brasília julgar processos de abertura de curso, eu tenho que decidir se o piano de cauda de tamanho tal é melhor do que o piano de cauda de tamanho outro tal. E eu não sei o que eu faço com isso. A gente ria muito disso. Mas, no fim, a CEARTES nos ensinou muito, muito, foi muito bom a convivência com o pessoal. Eles eram realmente muito receptivos, né? E a gente pôde sair para ter comissões próprias e tratar das nossas diretrizes curriculares para o ensino de design, né? Isso se deu mais ou menos no final dos anos 90. Né? Foi uma mudança fundamental. Quem quiser entender o que significou você sair de um fechamento, né, onde você tinha unidades, né, matérias, que era a proposta do currículo mínimo, que se desdobravam em disciplinas, né? Então, você tinha matemática, aí você tinha matemática 1, 2, 3, 4, e tinha física 1, 2... Então, era uma coisa com esse movimento para unidades de ensino, né, unidades de estudo que seriam ministradas nas diretrizes curriculares. Foi uma mudança, assim, quase que um divisor de águas dentro da questão do ensino no país, não é nosso ordinário. No nosso caso, também foi maravilhoso. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, com as diretrizes, nós ganhamos muitas coisas preciosas, como a liberdade das instituições de montarem os seus currículos, a partir não de unidades já marcadas, né, de matérias, mas a partir de conteúdos, que ela poderia montar o currículo. Teve flexibilização de carga horária, teve uma série de coisas, longas discussões sobre como que o aluno deveria, que atividades o aluno deveria ter, entrou em cena as tais atividades curriculares, as atividades complementares. Então, foi assim, joga tudo fora, sacode, aproveita uma meia dúzia de coisas e vamos fazer tudo novo. E aí, a situação que se deu foi muito interessante, assim, porque nós tivemos 3 modelos de curso. O curso empreendedor e que não tinha medo de nada, que fez um currículo completamente novo, que quebrou vários paradigmas. Nós tínhamos o curso tradicional ali, que tem um pouco assim, querendo mudar, mas sem mudar, que fez uma coisa meia boca, né? Meia pedra, meio tijolo. E nós tivemos um curso que remodelou o currículo, bem à luz do currículo mínimo, tentando colar o máximo. Mas, com o passar do tempo, esses cursos foram se renovando, né, se reconstruindo. Por quê? Né? Porque parece que começou a se entender que o currículo ele tem um protagonismo. E o currículo, ele é dinâmico. O currículo não é uma coisa como a gente viveu no currículo mínimo, que era aquilo estagnado, parado. Né? O currículo, ele tem em permanente ebulição. Né? Por quê? Porque o mundo tem permanente mudança, o aluno tem permanente mudança, tudo tem permanente mudança. Então, o currículo também tem que acompanhar isso. Então, a gente começou a ver propostas e mais propostas, revisões, pequenas revisões nas grades curriculares, vamos dizer assim, ideias muito criativas para oferecimento dos cursos, né, e sempre marcado por uma coisa que, na minha perspectiva, foi muito positiva, prática para todas as áreas de conhecimento, mas eu vou falar sobre a nossa, que eu conheço, né? Que é a construção dia a dia do curso. Quando a gente propõe um
curso, quando a gente reforma o currículo, quando a gente substitui o currículo antigo pelo novo, a gente faz eu tenho dificuldade de falar assim, a gente faz um projeto pedagógico. Na minha perspectiva, é uma proposta pedagógica. Tá? A gente faz uma proposta pedagógica para aquilo ali. Essa proposta é sempre uma aposta, sem querer fazer nenhum trocadilho, nenhuma rima. Por que ela é sempre uma aposta? Ela é sempre uma aposta porque eu aposto que isto aqui, durante 10 anos, vai formar alunos de design. Só que, se eu tenho ela como projeto, eu fico pendurando nela, tentando fazê-la dar certo. Mas se eu tenho como proposta, eu talvez tenha um pouco mais de abertura de ir revendo os meus percursos, de ir revendo as minhas metodologias, de ir revendo o modo como eu estou oferecendo. Então, essa introdução das diretrizes trouxe essas possibilidades para o curso de design, para os cursos de design em geral. Então, o que é que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo agora o surgimento natural, inevitável, de novos ares. Novos ares, mas eles estão vindo no berço das diretrizes. As diretrizes são muito importantes. Querem ver uma coisa? Já existem vários cursos trabalhando com isso, né? O nosso, por exemplo, é um deles, que nós estamos acabando com habilitações. O nosso curso começará a trabalhar por ênfase. Tá? E o que significa trabalhar por ênfase? Significa, finalmente, que eu formo um designer, tá? Com toda a capacidade instalada do meu curso, eu formo esta pessoa como designer. E ela vai poder escolher uma trilha dentro desse curso que mais agrade, e não mais CDPP, moda, mídia. Que já eram trilhas que eu costumo dizer assim, que a criança escolhe aos 17 anos de idade, entra e chega lá no meio e diz, mas não era bem isso que eu queria. Então, ela vai ter a oportunidade de vivenciar. E essa abertura, ela vem das diretrizes. Como essa mudança, muitas outras estão aparecendo, né? Tem o 4+1, que é um movimento de ressignificação do mestrado, tá? Né? A gente tem muitas mudanças na questão da educação. É uma pena que nós estamos vivendo um momento muito complicado e que a gente está até sem gás para apreciar e aproveitar essas coisas. Entendeu? A gente fica assaltado todo dia por uma série de portarias e portarias, uma que desmancha a outra, outra que desmancha uma, mas, enfim, existem pessoas muito sérias pensando em educação superior, educação fundamental, educação média no Brasil. E essas pessoas não estão se deixando abater pelo momento. Então, as novidades, as mudanças, elas estão se apresentando na medida do possível, né? E as pessoas estão se movimentando. Já tem cursos oferecendo ênfases. Já tem curso no Brasil, em várias áreas, oferecendo ênfases. Por enquanto, é um pedido do MEC. Talvez no futuro seja até uma diretriz mais, que imponha um pouco mais os cursos. Mas essas mudanças, elas são mudanças que requerem que cada curso olhe para dentro de si, para poder dar conta, né? E principalmente, assim, eu não posso copiar o modelo, o currículo da ESG. A minha capacidade instalada é outra, muito diferente, e vice-versa. Então, nós temos que olhar para dentro da gente, olhar para dentro da nossa realidade, para que a gente possa propor, né? O que melhor se adapta à nossa capacidade de oferecer aquilo ali. Então, é mais ou menos isso a minha visão das diretrizes. Uma experiência
maravilhosa que aconteceu na minha vida. Foi um grande presente que eu ganhei para poder trabalhar nas diretrizes curriculares. Foi um momento muito bonito da nossa área, muito bonito, porque nós tínhamos muitos encontros, sabe, os enérgicos. Nossa, tínhamos encontros maravilhosos, reuniões maravilhosas, congressos maravilhosos. Momento muito bom. Jujubinha. Ah, ótimo, Rita. Oi. Olha, alguém quer perguntar? Eu tenho uma pergunta. Sim. Na verdade, tem nesse assunto em especial uma porção, mas acho que vamos com calma. A gente está, inclusive, falando sobre isso no trabalho aqui da disciplina, sobre essa questão da formação do designer especializada, né? E acho que uma coisa interessante de levantar, Rita, acho que até considerando o teu livro, né, acho que lá você fala um pouquinho disso, da formação do designer e, às vezes, o descompasso com o mercado, enfim, tem toda uma polêmica sobre a formação do designer, né, a formação universitária do designer, o quanto ela tem que ter esse compromisso de formar para o mercado, qual que é a obrigatoriedade, né, e qual que é o quanto isso é, enfim, determinante, né, na nossa educação especializada. E aí acho que seria legal ouvir um pouquinho sobre isso, sobre a tua percepção, né, do quanto que a gente, como academia, tem esse compromisso e precisa mesmo estar tão atrelado assim ao que está acontecendo no mercado, ou, né, com uma visão de muitos, se a gente tem um propósito um pouco maior do que isso, né? Eu acho que, assim, a universidade, ela forma efetivamente o mercado. Né? Agora, a gente não tem que pensar isso de uma forma muito fechada, porque o mercado de uma pessoa que vai entrar em 2000 não é o mercado de 2004, 2020, não é 2024. Então, o que a gente tem sempre que se questionar o que é formar um design, não para o mercado, mas para atuar como profissional no mercado que vai estar aí quando ele sair. Então, a questão é a seguinte: o que é que eu tenho que trazer para o meu aluno hoje que vai permitir que ele possa operar com competência daqui a 4 anos? Porque, senão, eu tenho de cara cursos falidos. São falidos de objetivo falido. Por quê? Se eu formasse esse aluno em 1 ano, eu ainda poderia dizer que eu estou formando para o mercado, mas em 4 anos eu não estou formando para o mercado. Nós sabemos disso, nós todos sabemos disso, entendeu? Então, assim, quando você, por exemplo, trabalha a proposta pedagógica de curso, você tem que discutir a fundo uma coisa que a gente fala muito, mas investe pouco em conhecer mesmo o que significa. A gente tem que investir a fundo vamos dizer assim, no trabalho com determinadas habilidades para a formação de competências. Quando o aluno adquire determinadas habilidades, ele se torna competente em algo que não é competente em diagramar, competente em cortar madeira, não é isso. Competente para reflexão e para ação. Quando ele se torna competente, ele tem as ferramentas para atuar quando ele sair. Então, quando a gente tem, por exemplo, vamos criar uma disciplina X, a primeira coisa que a gente tem que pensar ao criar a disciplina X não é o programa, não é a carga horária, não é a bibliografia, não é nada disso. É dizer assim, que assunto essa disciplina vai tratar, que habilidades eu vou desenvolver no aluno com esta disciplina, com o modo como ela vai ser oferecida. A pergunta que vem antes é isso. A bibliografia é a última coisa. Os objetivos começam a nascer aí. Então, isso é formar para o mercado. Mas formar de verdade, não para o mercado, mas para atuar no mercado. É a minha visão. Rita. Não é utopia, não. É possível. Muito obrigada. Uhum. Ótimo. Obrigada a você. Ótima resposta.
Eu queria encaminhar uma pergunta, Rita, você que participou já de tantas fases, etapas e histórias, né, sobre tanto a redação das diretrizes curriculares, como de projetos pedagógicos, de propostas pedagógicas, como você chama. Qual a importância que você visualiza nessa questão de gerar uma proposta construída coletivamente, no sentido que ela não é uma proposta que vem determinada de cima para baixo, onde não se ouvem as pessoas que vão participar, os professores, os supervisores, os laboratoristas, os alunos. Como é que você visualiza? Você que já passou por tantas... Olha, eu vou falar uma coisa com você. A gente acabou de viver uma preparação de uma proposta pedagógica para o nosso curso. E foram quase 4 anos de trabalho. Então, por que eu faço tanta questão de falar em projeto, de proposta e não falar em projeto? Porque, normalmente, o projeto, ele vem de cima para baixo. E a proposta, ela nasce de baixo para cima. Não adianta eu fazer uma coisa maravilhosa se eu não tenho a adesão, se eu não considero as pessoas que vão tocar aquela proposta. Eu, como, vamos dizer assim, administrador, né, eu tenho capacidade de fazer uma proposta pedagógica, um projeto pedagógico. Então, só estudar aquilo ali, fazer pesquisa, todos nós temos, tá? Mas eu não necessariamente eu vou olhar para as pessoas que vão tocar aquela proposta e imaginá-las tocando aquilo ali da maneira que eu estou propondo. Então, o que normalmente acontece? Acontece que começa a fazer água no meio do caminho porque as pessoas não se identificam, as pessoas não entendem o que está acontecendo ali, as pessoas não entendem por que ela vai trabalhar daquela forma, porque ninguém consultou. Nada na vida que depende da coletividade pode ser feita por uma pessoa só, 2, 3, 4. Ela tem que ser feita pela coletividade. Tem que ter, o que é? O envolvimento da equipe. É óbvio, por exemplo, se você tem 150 professores, você não vai botar 150 pessoas em volta de uma mesa para discutir como é que vai ser ocorrido. Mas você pode trabalhar passo a passo, ouvindo cada uma dessas instâncias, envolvendo essas pessoas no seu trabalho, no trabalho dessa nova configuração de curso, né? Se eu tenho um curso 0 quilômetro, eu até posso me dar o luxo de fazer uma primeira proposta, mas nada vai me assegurar de que todas as pessoas terão o mesmo tipo de adesão e envolvimento. Né? Então, se eu quero realmente uma proposta, né, a proposta ela nasce do diálogo, o projeto nasce de monólogo. Então, se eu quero uma proposta, eu tenho que estar aberto à contribuição e ao diálogo. Então, essa é uma coisa, sabe, Bárbara, que para mim é fundamental. Eu vejo de uma forma diferente. Ótimo. Obrigada, Rita. Concordo. Maravilha. E aí, gente, mais alguma questão? Vamos seguir. Eu tenho mais uma, se não tiver ninguém querendo falar aí. Vamos, Camila. Acho que é muito legal essa discussão sobre as habilitações. Eu estou estudando na minha pesquisa sobre o ensino do design de serviço no Brasil, mais focado em Rio, São Paulo, que é o que eu estou conseguindo alcançar agora. E tem vindo muito essa discussão, né, sobre, faz sentido uma habilitação nova de design de serviço, e eu estou vindo emergir muito de algumas pessoas uma defesa muito ferrenha de que não, está tudo caminhando para o design mais generalista, o mercado está pedindo outros tipos de designers, né, para além do design de serviço, produto e gráfico tem vários outros nomes agora, e outros não, falando, nossa, mas precisa, porque o design de serviço tem todo um raciocínio e técnicas e ferramentas, não sei o que é próprio.
E aí acho que seria legal ouvir um pouco, né, do porquê, talvez, desse movimento de vocês, de estar abolindo, né, as habilitações e abrindo caminho para que sejam trilhados, né, caminhos diferentes aí dentro da formação. Olha, Camila, eu acho que isso é um desdobramento natural da evolução do próprio modo como o conhecimento hoje é construído, né? A gente fala já há muito tempo, discursa há muito tempo sobre a questão do interdisciplinar, do transdisciplinar, etc. E a gente, graças a Deus, a gente está rompendo o momento em que isso era um desejo, uma utopia, e as coisas estão começando a se configurar com mais clareza. Então, assim, não tem como mais trabalhar sozinho. A complexidade do momento, a complexidade da sociedade, dos problemas que atingem a sociedade, essa complexidade exige um concurso de competências, que não vai ser do design de serviço, nem do projeto de produto, nem da comunicação visual, estou falando no nosso caso. Vai ser do design, tá? Até porque não tem como você pensar uma coisa no campo do design que ela não esteja envolvendo muitas outras. Nós tivemos esse tipo de formação porque era o que nós tínhamos para aquele momento. Era o nosso nível de maturação, nos levava, de maturidade, nos levava aquilo. Hoje nós temos outro nível de maturidade. O mundo está mudando. Se a gente não muda junto, a gente vai perder o ritmo, vai perder o passo, né? Então nós temos que entender o design como uma coisa muito mais complexa, muito mais, sabe, de conjunto, de novas formas, de novas associações, e não como pequenas trilhas, né? Você chega aqui na ponta e você tem o trilho que vai para cá, ou para cá, ou para cá. Não. Os trilhos têm que ir misturados para que a gente possa, né, a partir de nossas, vamos dizer assim, de nossos interesses, ter uma formação mais, vamos dizer assim, atenta numa determinada área que não nos impede, inclusive, da manhã mudar e ter uma formação mais atenta em outra. Entendeu? Então, quando a gente fala, eu não trabalho com design de serviço, não, mas eu tenho um orientando de mestrado que mexe com design de serviço. E vai terminar agora e está fazendo uma coisa para o doutorado. Mas ele não, a dissertação dele não é sobre design de serviço, não, mas a gente conversa a beça sobre design de serviço. Então, a gente chega à conclusão de que, por exemplo, o que fez, por exemplo, a gente já discutiu isso, o que fez surgir isso? Né? Se nós pensarmos, por exemplo, que são mudanças que aconteceram dentro do seio empresarial, das organizações, etc., etc., tá? Do mesmo jeito que esse design de serviço se apresentou como um campo de possibilidade de design, muitos outros vão se apresentar e que tem proximidade com o design de serviço. Então, por que eu vou... E vão ter outros nomes. Por que eu vou nomear uma habilitação de design de serviço e deixar todas as outras coisas de fora? Não. Eu tenho que, talvez, criar uma ênfase que diga assim, o que é que de serviço que existe dentro do campo do design. Talvez seja um outro nome mais aberto. Isso é uma brincadeira, mas, enfim, é isso. Então, é como eu vejo, né? Mais ou menos. Senão, um processo de fragmentação, ele é eterno, né? Vai ser multiplicando. O desejo de fragmentação, eu acho que é quase inato, viu, Roberto? Daquela questão de inato ou não, né? É uma luta eterna, né? E é engraçado que vai cada vez mais rápido, né? Então, agora que está surgindo coisas de design de serviço, desculpa, já tem uns 10 nomes diferentes no mercado falando de outras coisas. Exatamente. São outras ferramentas. Você conhece as ferramentas? Essas ferramentas são de enlouquecer, entendeu? Canvas. Aí, a gente fez trabalho... O Gilberto, né? Gilberto, né? Quando ele
completou o levantamento, ele falou, tem canvas para cada um ser humano da humanidade, tem um modelo. Quer dizer, é uma brincadeira, mas imagine que loucura é essa. Não, eu uso a minha mesmo. Eu peguei a de fulano por fulano, adaptei, então tem uma para cada ser humano da humanidade. Tem um modelo de canvas. Legal, gente. Esse assunto é muito rico, né? Esse assunto de falar de formação, a gente poderia pensar num dia só para isso, né? Porque são muitas questões, né, para encaminhar. Vamos avançar, pessoal? Vamos avançar? Ainda tem algumas coisas aqui. Muitas, né? Rita, agora eu acho que é aquela que fala do design na escola, né? Se você quiser... não sei como é que você vai, se você vai responder cada uma. Bom, do jeito que não, na verdade, assim, eu até fiz uma coisa que eu juntei, essa da educação básica, com a questão que vocês trouxeram da preocupação do design no contexto educacional, como é que a gente podia fazer, porque ótimo para definir isso. Mas porque essa daqui eu fiquei pensando há algum tempo, e eu até, um dia, se vocês quiserem, eu posso vir aqui e vir no grupo e apresentar como é que foi o trabalho do INES, né, que foi um jogo para a Bia também participou, para crianças surdas, né, um multitrilhas, e um projeto que durou 4 anos, depois nós fizemos outro que também durou 4 anos, para vocês terem ideia como é difícil, né, trabalhar com design e educação, que foi em São Tomé e Príncipe, na África. Mas falar de cada um deles, assim, contar os bastidores de cada um deles, seria não fazer mais nada e só fazer isso um dia. Então, se vocês quiserem, eu posso vir uma hora contar. Então, eu optei por não tratar sobre os projetos em si, mas falar de uma maneira geral sobre o que conduziu, o que norteou a elaboração desses projetos, né? Tem a pergunta que vocês fizeram junto, é assim, que metodologias possibilitam trabalhar, né, gerar o real protagonismo com o público com quem se trabalha. Por que eu juntei, então? Porque esses dois projetos, eles trabalharam exatamente em cima disso, né? Nós tivemos grupos bem distintos, um no Brasil, outro na África, né? São Tomé e Príncipe, 2 ilhas, né? E nós trabalhamos exatamente buscando esse protagonismo das pessoas de lá. Por quê? Porque não adianta fazer nada nem para o surdo e nem para a sociedade africana que venha de mim somente, porque isso não vai ser reconhecido por esse grupo. Então, qual foi o seguinte? Eu escrevi o seguinte para vocês. Lá no laboratório, no meu laboratório interdisciplinar Design e Educação, todos os projetos que nós desenvolvemos, e grande parte das dissertações e teses, elas trabalham, porque tem em campo, né, estão no campo, né, elas são guiadas pelo enfoque metodológico do design em parceria, que a gente, na PUC, durante muitos anos chamou de design social, mas que tem um monte de outros nomes por aí. A gente usa design em parceria porque, para a gente, é uma parceria. Nada, não é social com o design, é uma parceria. E o que é que isso significa? Né? O design em parceria é um enfoque metodológico participativo e inclusivo, tá? Porque ele pressupõe que, para praticá-lo, a gente entende que o compromisso social é o que motiva o design a assumir o contato direto com as pessoas para procurar, junto com elas, soluções para demandas que se apresentam. Não se arreda o pé disso. Não existe eu quero
eu fiz, eu pensei, existe. Nós queremos, nós fizemos, nós pensamos. Tá? É fácil? Não é não. Não é não. Vou fazer um parênteses aqui e dar um exemplo para vocês do Multitrilhas. Durante 2 anos, nós desenhamos palavras em libras, tá? Para ilustrar o jogo. Durante 2 anos, nós recebemos praticamente toda semana, no nosso laboratório, um consultor em libras, que ia falar para a gente aquela palavra. E a gente filmava, fotografava e desenhava, e ele voltava e dizia, não, a boca não é assim. Então, para vocês terem ideia, poderia ter saído uma primeira boca, mas não. Então, assim, olhem a dificuldade. Em São Tomé, por exemplo, né, quando a gente levou a primeira... Isso foi uma das coisas, assim, coisas maravilhosas que a gente vive, quando vive esse tipo de trabalho. Quando a gente começou o trabalho, a gente identificou, né, junto com os dirigentes e com as próprias educadoras, que elas chamam educadoras auxiliares, que elas tinham muita vontade de aprender a fazer materiais didáticos. Aí, como a gente estava contratada pelo Unicef, o Unicef disse para a gente, vocês fazem uma lista de materiais didáticos, compram e tragam. Nós viajamos com, a gente chama as malas de defunto, que eram 4 malas gigantes, que tinha de tudo, porque em São Tomé é uma ilha e não tinha, agora tem porque os chineses entraram lá, não tinha nada para se comprar. Então a gente teve que levar pistola de colar quente, tesoura, régua, tudo que vocês puderem sonhar tinha dentro dessas malas de carregar de fundo. Muito bem. Foi o que aconteceu. Pediram que a gente levasse materiais que eu não usasse no Brasil. Compramos EVA, cheia de amor para dar, colas de EVA. E fizemos a primeira oficina. Deu certo, elas fizeram um monte de coisa. Mas foi uma decepção tão grande para a gente, porque a gente disse, como que elas vão fazer material didático se aqui não vinha de EVA? Que história é essa? Que maluquice é essa que a gente tem? Que barco é esse que a gente embarcou? Na segunda formação, nós levamos só material de base. Faca, tesoura, cola, eles arranjaram lá. Aí a gente começou a ver, o que é que tem aí? Tem papel. E começamos a fazer material didático, oficinas de material didático, fizemos muitas, inúmeras, com materiais locais. Que materiais locais eram esses, gente? Os tecidos maravilhosos que eles têm lá, no lugar do EVA. As caixas de papelão são descartadas porque tudo vai embalado. As latinhas de um guaraná que eles tomam, de um suco que eles tomam lá. E foi por aí. As tampinhas da cerveja que eles fabricam lá. E foi por aí. Nós trabalhamos. E aí a coisa foi pegando um vulto, e no final a gente trabalhou com pedra, cipó, areia, e foi por aí. Corantes naturais. E as nossas oficinas passaram a ser isso. Se a gente não estivesse imbuído disso, isso não teria acontecido, com certeza. Foi difícil? Foi. Foi muito difícil, até porque a gente teve que aprender a transformar algumas folhas e umas sementes num jogo com eles, mas aprendemos muito com eles, né? Então, foi essa a oportunidade. Então, é isso que eu estou querendo dizer, que da dificuldade de trabalhar com design em parceria, né? A gente acredita, né, que esse trabalho em parceria, as soluções, elas são frutos do trabalho conjunto e, com certeza, a autoria é compartilhada.
Não existe eu, a autor. Né? A autoria é compartilhada. Né? Ele começa, obrigatoriamente, com as pessoas e a partir delas. E a gente preza a sensibilidade delas para, junto com a gente, captar a realidade. Isso não é discurso apenas. A gente já trabalhou muito para falar sobre design e parceria. Isso é o que a gente vive na prática. Né? Então, o design e parceria, na nossa percepção, é, por excelência, um enfoque inclusivo e sustentável. Ele é, inclusive, sem inclusão, ele não se efetua, né? Que ele possibilita, sim, gerar o real protagonismo com o público com o qual a gente trabalha, que é o que faz parte dessa pergunta. As pessoas se envolvem, sim, o projeto passa a ser delas também, tá? Então, assim, eu quero dizer para vocês que eu não sou uma voz falando sozinha, eu deixei esse livro aqui em cima de propósito, porque, olha só, o que acaba de ser publicado, olha a grossura da coisa. Isso aqui é o que se discute no design hoje, tá? Rita, tem que colocar o livro próximo do seu rosto, porque ficou... Desfocou. Tá bom? Não. E aí ele vai desfocar todas as palavras, não é foco. Deixa aí se melhora. Tá, melhor. Agora. Social design. Social design, tá. Para quem tem interesse, está vendo na Amazon, demora um século porque é importado e é um fundo. Mas, enfim. Então, assim, eu vejo que esses trabalhos são possíveis, são bem-vindos e são possíveis, se você tem claro qual é o percurso que você vai fazer. Tá? E trabalhar com o outro é um aprendizado permanente. Permanente. Tá? É uma vivência contagiante que, se a gente faz 1, 2, 3 vezes, a gente não quer fazer mais de forma diferente. Eu não sei fazer de forma diferente nada mais. Tá? Bom, essa pergunta eu acho que eu acabei. Ótimo. Alguém quer perguntar? Pessoal? Eu gostaria. Sim. Boa tarde, professores. Boa tarde, Elaine. Então, ouvindo, Eliane. né? Elaine, Desculpa. Ouvindo a senhora falar, estou muito feliz, né? Porque eu sou do mestrado da Unicarioca. E, assim, tudo muito a ver com o meu trabalho. Eu trabalho no município do Rio de Janeiro, sou professora do ensino fundamental, né? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 também. E, assim, quando eu ouvi a senhora falando de currículo, eu fiquei me perguntando aonde que se perdeu, né, essa coisa do currículo chegar até a educação básica. Porque uma das coisas que a gente discute aqui, eu sou pedagoga, e esse design não chegou para mim, não chegou na minha escola, não chegou no município, pelo menos as escolas que eu passei, ele não foi até lá, nem por artes, né? Nem pela matéria artes. E aí eu fiquei me perguntando, onde que foi que se perdeu, né? Se tem uma resposta, não sei se tem uma resposta, mas onde que se perdeu? Aonde que está isso daí que não chegou? A educação infantil, a educação básica, no município, nas escolas públicas, enfim. Olha, minha amiga, isso tem a ver com uma pergunta que está mais lá na frente que eu tenho que achar. Eu já achei aqui, eu vou pular para ela, porque aí eu já uso a pergunta e já lhe respondo. Vocês perguntaram sobre cursos de licenciatura em design. Tá? Então, eu quero dizer para você o seguinte: no início dos anos, mais ou menos no meio dos anos 80, por aí, né? 87, por aí. Eles acabaram as licenciaturas. Acabaram. Nós tínhamos uma licenciatura em artes e design. Acabou.
ficou o Bennett e algumas universidades oferecendo curso superior de licenciatura aos trancos e barrancos até hoje. E acabou. Aí lançaram Lépido e Fagueiro até o livrinho dos conteúdos transversais. Aí, se você abre o conteúdo transversal, ela tem design. Quem vai dar? Que professor, que formação é essa que o professor está recebendo para dar? Aí tem lá fotografia. É um surto. Então, essa história vem daí, né? E é muito mais dramática, na minha perspectiva. A gente também fazia, como quando entrava na universidade para ser professor, um curso de complementação pedagógica para aprender a dar aula. Você fez, Washington? Sem som. O áudio, Washington, a gente não está te ouvindo. A gente não está te ouvindo. Pronto. Não, Rita, não cheguei a fazer, não. Quer dizer, acabei entrando na ESG de uma maneira. Era diferente, né? Funcionava de uma outra maneira. Né? Eu aprendi na prática. O Gustavo fez o curso de complementação pedagógica para aprender a entrar na sala de aula. Porque eu vou dizer um negócio a vocês. Todos aqui já passaram por mestrado, eu estou passando, já passaram por doutorado, eu estou passando. Alguém aprende a ser professor com mestrado e doutorado? Não. Né? Aquela disciplina obrigatória que fazem a gente fazer, que é estágio de docência, se você já é professor, não precisa fazer? Quando alguém vai ser professor, e por que então é obrigado para dar aula na graduação ter mestrado e doutorado? E não é obrigado ter uma licenciatura, alguma coisa do gênero? Que história... Gente, alguém aqui já leu sobre avaliação de aluno? Só quem tem um interesse muito especial que vai lá e vai estudar sobre isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, são situações que são completamente, sabe, que desafiam nossa inteligência. Então, o que eu quero dizer para vocês nós estamos colhendo hoje, e no design não é diferente, de vez em quando se fala em licenciatura de design. Eu já fiz até um projeto de um curso, mas como não podia ter, era casado com educação. Licenciatura, 2 departamentos, na licenciatura de design e educação, mas por questões lá, questões do próprio departamento, estava envolvido com foco em outra coisa. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente tem que lutar por isso sim. Porque esse é o nosso lugar para que a gente possa estar no ensino fundamental, no ensino médio, para que a gente possa estar como graduado em design na educação infantil. Agora, uma licenciatura que não seja simplesmente vamos dizer assim, um festival de materiais, um festival de técnica. Não. Fundamentação e entendimento de onde que você vai atuar e o que é que aquele espaço dispõe. Até porque, hoje em dia, não dá para ficar comprando papel, rasgando e jogando fora. Não dá para ficar comprando caneta e borracha e desperdiçar. Não dá para desperdiçar. O mundo chegou num colapso. Daqui a quantos anos Nova York já apareceu lá em Nova York? Acho que são 4 anos, 5 anos. O mundo vai entrar num colapso ambiental. Então, nós temos que ter uma coisa que seja realmente de verdade, entendeu? Quando você pensa, gente, eu vou falar um negócio para vocês, uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode imaginar é o papel de um designer dentro da educação infantil. Porque é na educação infantil que a gente aprende a ser, que a gente desenvolve as habilidades e competências para aprender álgebra, para aprender matemática, sabe? Para contar história, para fazer narrativa. E a gente fica nesse negócio de não tentar. A gente vai ter que tentar uma hora.
A gente já está falando muito lá na PUC, não, vamos pensar daqui a pouco na licenciatura, porque não tem como não pensar nisso. A gente tem que... O Bennett fechou. Muitos alunos meus que saíram da graduação foram fazer a complementação no Bennett, porque queriam ser professor. Entendeu? Então, cara, você acabou a licenciatura em matemática, como é que você entende um professor de matemática que vai entrar na sala de aula que não sabe dar aula de matemática? Sabe a matemática, mas não sabe dar aula de matemática. Então, mais ou menos, eu acho que por aí a resposta. Muito bom, Rita, muito bom. Muito bom ver você se entusiasmar para falar isso, tudo que a gente ficou discutindo aqui, né, um assunto de fato que, né, Elaine, a gente debateu muito isso aqui, é um assunto urgente, de fato, a gente vê tem tantos contras, né, e a gente está aqui, eu fiquei pensando, né, a gente falou que várias vezes, Rita, dessas máximas que tem na sociedade, né, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né, os memes que a gente compartilhou na semana passada, que se comemorou o Dia do Professor, né, aquele meme, o professor estava indo para o trabalho, professor, você trabalha? Onde você trabalha, né? Como se ser professor não fosse um ofício que precise ser aprimorado com criatividade, né? Com ação inventiva e pensamento projetual. Né? Mas, enfim, se falar muito nisso, eu me empolgo também. Não posso falar muito no que não dá tempo. Tem outras questões, a gente já está aqui na reta final. Eu vou chegar logo na reta final. Aliás, eu vou falar muito rápido nessa questão da próxima pergunta, que é de que forma é possível desenvolver habilidade projetual na escola, porque é possível sim, e eu falo sentada nessa cadeira porque eu já fiz, né? Eu já trabalhei com uma turma, eu já fiz alguns projetos na escola com alunos e professores que trabalharam projetos de design em parceria dentro do próprio ambiente da escola no terceiro ano primário. E eu quero, só para dizer para vocês o seguinte, é possível, é viável, uma licenciatura daria conta disso de uma forma maravilhosa, entendeu? Da gente levar o pensamento do design para alavancar o trabalho dessas crianças. E gostaria de dizer para vocês o seguinte, uma das experiências mais emocionantes da minha vida foi nesse projeto, que foi feito lá mais ou menos em 1989 ou 90, já tem algum tempão, que foi o seguinte, vou falar rapidamente, eram 5 alunos que faziam o projeto 1 comigo, e foram para a escola replicar todas as coisas que eles estavam fazendo no projeto 1 com aqueles alunos. Então, eles eram as Ritas dentro daquela escola. Então, se era primeira etapa de identificação da situação de projeto, eles trabalhavam aqui e trabalhavam com os alunos. Então, foi uma coisa maravilhosa. Eu ia na escola sempre, mas aí eu fui nesse dia para assistir a primeira pré-banca dos alunos. E nessa primeira pré-banca dos alunos, muito legal, eles foram apresentar o processo de geração de ideias. E teve um grupinho especial de 3 meninos, aí uma delícia, viraram uma hora e falaram assim, então, nós geramos, o linguajar era uma coisa assim, fantástica, nós geramos muitas ideias, mas nós escolhemos um caminho a seguir, um partido adotado. Ai, gente, que era a linguagem dos meus alunos. Eu achei aquilo tão genial. Que aí, eu, depois que eles falaram, eu falei assim, muito bem, o que é que isso, então, vai acontecer agora com essa ideia? Nós vamos construir. Olha que delícia. Então, é possível sim, é possível. Agora, tem que ter gente para fazer, não tem? Então, vamos parar. Então, eu só quero dizer para vocês isso, mas eu vou passar agora para a outra pergunta, que é sobre a questão da pós-graduação e sobre a transformação do nosso campo, né? Que eu acho que é uma coisa, talvez, de grande interesse para vocês aqui, que é o seguinte, olha só.
Gente, a nossa história é bem recente. A nossa história de pesquisa e pós-graduação é muito recente. Então, olha só, vou contar um pouquinho, que eu acho que eu já estou ficando meio jurássica, então eu ainda tenho umas histórias bem antigas. Porque, assim, no início dos anos 90, pra vocês terem ideia, né? A gente tinha vamos dizer assim, a gente tinha alguns congressos que existiam, os encontros, etc. E o assunto em voga era o seguinte: como é que vai ser o nome dessa profissão? Lembra, Oscar? Design, desenho industrial, desenhismo, e vai por aí. Bom, era isso. Aí se brigava, no fim saía todo mundo se brigando, não tinha jeito, não chegava numa coisa. Isso é vamos dizer, é quase um folclore dentro do campo. E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas, né, que a gente considera que foram pioneiras na pesquisa em design, e dentre elas eu quero destacar Ana Maria de Moraes, uma pessoa incansável, que trabalhou, assim, talvez a pessoa mais importante em relação à questão de ter o design, ter a pesquisa, ter a pós-graduação, né, ter os projetos, né, reconhecidos pelas agências de fomento. Ana Maria, Gustavo Bonfim, Alfredo, Marcos Braga, Luiz Antônio Coelho, Lucine Maia, essa pessoa que está aqui, Washington Janslessa, e tantas outras que eu não quero ficar falando todo mundo para não cometer nenhum deslize, de esquecer alguém. Então, essas pessoas começaram, que eram verdadeiras visionárias, começaram a pensar como é que podiam mudar essa situação. Porque quando se falava em pesquisa em design, a gente falava assim, kkkk. Quando a gente falava em publicação de design, eram manuais. Né? Então, quando tinha aquelas a Rio Books, por exemplo, desde essa época, parceira da gente, botava lá para os alunos, a gente dizia tudo livro de figurinha. A gente quer livro de conteúdo, tudo livro de figurinha. E ia por aí. E aí foi nesse contexto, para vocês terem ideia, que foi criada, lançada em 93, o primeiro número da revista Estudos em Design, que é o mais antigo periódico em design do Brasil, funciona até o dia de hoje, é A2 na CAPES. Foram lançados outros periódicos mais à frente, que é o estado da arte que a gente tem hoje. Né? Surgiu o P&D Design, primeiro congresso onde se abriu para a discussão de temas de reflexões dentro do campo do design sobre ensino, sobre pesquisa, sobre história do design, sobre filosofia do design, sobre epistemologia. O P&D Design veio com todo o gás, está aí até hoje. Infelizmente, esse ano a gente não pôde ter aí na ENES com vocês, tá? A ENDBR, que existia aqui ou ali, se consolidou, ganhou braços no Rio de Janeiro e em outros estados, está aí até hoje, tá? E também, nesse início de 94, surgiu o primeiro curso de pós-graduação em design da PUC-Rio, que foi o da PUC-Rio, tá? Eu quero dizer para vocês que foi muito difícil começar. Foi muito difícil porque era tudo novo, porque a gente não tinha de onde copiar a ideia, de onde ver coisas que já estavam acontecendo. Hoje em dia é mole criar um curso de pós-graduação, tem uma montanha ali, é só você olhar os currículos, ver como é que funciona ali. Gente, vocês não fazem ideia do que é, para quem não conhece, fazer uma escrita que define o que é uma área de concentração e escolher linhas de pesquisa. Porque o que é isso? Que bicho de 7 cabeças é esse? E a gente tinha que fazer tudo certo, porque a CAPES já vinha com os seus cursos há muito tempo funcionando e tô não me importando que você não sabe escrever isso, né? Então, era mais ou menos por aí. Então, a gente teve que aprender na luta, aprender no fazer, aprender no acerto e erro, tá? Então, a gente começou aí a consolidar a pesquisa e a pós-graduação na área, com todos esses movimentos que aconteceram paralelamente. Então, para vocês terem ideia da velocidade que isso aconteceu, foi assim.
Em 94, apareceu o primeiro mestrado, que foi o da PUC. 5 anos depois, começou, em 99, o de Bauru. Então, 5 anos depois da PUC, entrou o de Bauru. E 4 anos depois, começou o da UFPR. Os 3 primeiros. Então, olha só, 9 anos para aparecer em 3 cursos. Em relação ao doutorado, em 2003, começou o da PUC. 6 anos depois, começou o de Bauru, mas aí, para nossa felicidade, 1 ano depois, começou o UFPR. Bom, e a partir daí, quando a gente olha lá na tabela, que tem as datas, você vê que é uma... Aí começa a surgir, até que nós temos hoje a seguinte situação no nosso país. Nós temos 67 PPGs de design que são reconhecidos e, né, abençoados dentro da CAPES, ou seja, estão reconhecidos. Sendo que somente 17 oferecem mestrado, 17 doutorado e 33 mestrado e doutorado. Tá? Muito bem. Atualmente, nós temos para mais de 15 periódicos ativos, muitos deles já com quadros CAPES, poucos ainda em crescimento para ganhar o quadros. Nós temos essa situação já mais fragilizada agora, mas eu poderia dizer que aproximadamente 10 eventos de peso na nossa área, no país todo, né, que são eventos que já receberam algum aporte financeiro das agências de fomento. Eu não estou falando dos pequenos eventos que a gente realiza, né, dentro das aulas, né? Bom, temos novidades, temos vários mestrados profissionais, tá? E alguns doutorados profissionais, que é uma novidade que a CAPES implantou há pouco tempo, né? E temos uma coisa que é preciosa para a nossa área, que é muito pequena, porém, quer dizer, a área não é pequena, o número do que eu vou falar é pequeno, mas que é muito significativo. Tem 31 bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. E isso é muito importante, porque isso mostra o amadurecimento da pesquisa na área do design. Tá? Estamos vivendo um momento de contenção total, isso não há a menor dúvida. Tá? Isso veio para ficar algum tempo, mas estamos sobrevivendo e continuamos a produzir. Tá? Com todas as dificuldades, o primeiro semestre foi um primeiro semestre perdido para todo mundo. Eu não consegui escrever nenhuma letra, quer dizer, a não ser já a da aula. Esse semestre eu já estou mais tranquila, já estou começando a conseguir escrever. E todos nós estamos vivendo essa realidade, né, de nos acostumar, nos adaptar para começar a escrever. Então, essa evolução da área, como é que eu vejo? É uma evolução muito positiva. Na CAPES, nós pertencemos à área de arquitetura e urbanismo, tá? Temos um acolhimento muito bom nessa área, né? O nosso coordenador geral é de arquitetura, é o professor Wilson Caracol. Temos um vice-coordenador que é da área do design, que é o professor Wilson, meu Deus, Merino, Wilson. Enfim. Meu Deus, fugiu o nome do Merino. Que é o Merino. E temos uma coordenação também, que é da professora Gleice, que é nordestina, que coordena os mestrados profissionais, doutorados profissionais. Então, nós somos muito respeitados, somos, assim, muito bem acolhidos, nós designers participamos das comissões conjuntas com a arquitetura dentro da área, assim, anda redondo. Já pleiteamos, até o Washington, na última quadrienal que a gente participou, a gente alavancou isso, já pleiteamos
uma separação diária, mas a CAPES, por razões de contenção, não pode ainda fazer essa separação, uma vez que a gente já tem muitos programas em funcionamento e quando a gente faz as avaliações conjuntas fica muito penoso o trabalho, muito grande, a comissão fica muito grande. Mas, enfim, é essa a nossa situação. Espero que a gente continue, apesar de tudo, de vento em popa, tá? O que me dá muita felicidade, porque a gente finalmente vê o nosso curso indo para frente. Alguma pergunta? Eu posso passar para frente. Maravilha, Rita, maravilha de contextualizar. O panorama, estou anotando tudo aqui. Muito bom. Uma pergunta pontual, Rita, doutorado profissional é do que exatamente, se você tem notícia? O que é doutorado profissional? Em que... Eu não tenho a menor ideia, Bianca. Eu não consigo. Não consigo. Mas eu acho interessantíssimo. Eu também nunca entendi esse negócio. Acho interessantíssimo. Acho que a gente... Bom, vamos investigar. Vamos rodar uma perguntinha, gente. A gente está super em cima do tempo. Já passamos até do tempo. Já estou. Pois é. Tem algo assim que alguém queira comentar? Acho que dá tempo para uma pergunta. Pessoal com intimidade, nós também ficamos... Eu queria fazer uma pergunta, mas é de um assunto antigo. Pode? Sobre currículo. Você falou da PUC, aí eu fiquei lembrando do espaço da PUC que eu me formei, a minha graduação foi na PUC, depois é que eu migrei para a ESG. E aí fico pensando assim, quando a gente entra numa sala de aula para dar aula, né, a gente enquanto professor, e ver os alunos sentadinhos, todos numa mesa, cada um com seu computador, né? A gente nem vê a carinha deles porque eles estão atrás da tela, isso diz muito de uma matriz curricular, né? De uma adoção ali de um projeto daquela instituição. E aí fiquei pensando assim, meio a história assim, do ovo e da galinha, sabe? O que vem primeiro? O currículo, esses espaços, por exemplo, na PUC, né? A gente vê... Eu olhava para aquele... A PUC tem um espaço muito maravilhoso, né? Então, assim, eu olhava para aquela tenda, eu tinha aula de não lembro se era gráfica, eu acho que era, de linguagem gráfica, ali naquela tenda. Então, eu olhava para aquele espaço e falava assim, é óbvio que a gente teria que fazer uma sala de aula nesse espaço aberto, que é maravilhoso, né? E aí, você falando da PUC, fiquei lembrando e pensando nisso, o que vem primeiro, sabe? O currículo vai ser formado a partir do pensamento do aproveitamento desses espaços também, ou o contrário, né? Ou se você tem... se esses espaços são importantes para a criação desses currículos, para a formação dessas disciplinas, ou não, né? Ou esses espaços são criados depois que você tem já um currículo pensado, né? Esse vínculo do currículo, das disciplinas que você tem numa instituição com o espaço de aprendizagem que é possível ter, né? Porque assim, você vê, eu que estou na ESG agora, na PUC, são espaços muito diferentes, né? Será que as disciplinas, os projetos são pensados também a partir desses ambientes, sabe? Foi uma coisa que me ocorreu aqui. Quando você constrói uma escola, né, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você já tem uma escola instalada e você faz um curso, você mais ou menos se vê obrigado a frequentar os espaços comuns, né? Porque as salas não são do departamento, né? As salas são da universidade. O que a gente vem fazendo ao longo desses anos, a primeira atividade, a pioneira da sala de aula, foi Ana Branco, com a barraca. Eu tive o privilégio de ser aluna dela vários semestres dentro da barraca. Então, eu entendo o que você sente pelas tendas. Tá? E a importância da tenda hoje é tão grande que se nós voltarmos semipresencial, nossas aulas serão na tenda. Sabe por quê? Porque a gente não
tem como fechar a sala com a Espaço aberto. É no ar, é no nada. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, uma forma de você contornar essa dureza já imposta pelo espaço físico da instituição é não desmanchando a parede que você não pode, mas você desmancha a configuração interna. Então, é por isso que a gente na PUC tem salas que são mesões. A gente não tem carteiras, né? E hoje em dia eu estranho muito quando, na pós-graduação, a gente dá aula com carteira, e a primeira coisa que eu faço é desmontar a sala. Porque eu não consigo entender um aluno sentado na frente do grupo olhando para mim. Se eu não sentar em círculo, a voz não sai. Então, quer dizer, a gente começa a se mexer dentro desses espaços e a buscar outras alternativas, né? A gente dá aulas que a gente, às vezes, tem aluno sentado em cima da mesa. Por que não? Qual o problema? A única coisa que eu não consigo... Eu consigo me acostumar. Eu dar aula com aluno de costa. Isso aí eu não consigo. Porque eu acho que aí agora é diferente da liberdade. O aluno pode sentar no chão, sentar em cima da mesa, ficar até plantando bananeira. Agora, de costa para mim, não, porque... Entendeu? Mas o resto, você tem que começar a abrir, fazer esses espaços de abertura. E quanto ao computador, eu vou te falar, não tem como. Mas daqui a pouco não vai ser, não. Vai ser só o celular, porque ninguém está levando mais computador para lugar nenhum, a gente leva o celular. Então, mais ou menos... Bom, eu acho que agora eu posso passar para a penúltima, porque eu já vou emendar com a última também. Vocês falaram sobre a questão da pandemia, as contribuições que o isolamento social e o ensino remoto podem deixar como legado. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a pandemia chegou, desafiou a gente, trouxe uma complexidade de vida ímpar, né? E foi, assim, quase uma assalto à mão armada em cima da gente. E a gente teve que mudar tudo. No âmbito da nossa atividade aqui, de aula, de ensino-aprendizagem, as mudanças, com certeza, não seremos mais as mesmas pessoas depois dessa pandemia. Não adianta, porque ser professor está inevitavelmente contaminado com essa nova modalidade que a gente está experimentando, né? Eu estou tendo a oportunidade de testar coisas numa disciplina de 2 créditos que jamais teria se ela tivesse presencial. Para vocês terem ideia. E olhe que, né, é difícil em 2 horas você cobrir um conteúdo, né? Então, mas eu tenho algumas preocupações. Eu sempre tento me preocupar com algumas coisas. Então, as mudanças que a gente vai viver, está vivendo e vai viver, ainda vai viver por algum tempo, e talvez irremediavelmente mudanças que vão ter que continuar existindo, tá? Elas não vão envolver apenas modelos de oferecimento, modelos de oferecer e de assistir. Não vão envolver só isso. A gente tem que ter muito claro que esses novos modelos, as novas metodologias, nova forma de avaliação, de relacionamento, etc., tá? Que esses novos ambientes de sala de aula trarão, que não são triviais, porque se a gente voltar um híbrido, mesmo um híbrido, como é que vai ser? Eu vou dar aula ao mesmo tempo lá com meus alunos e falando para você na tela? Como é que é isso? Né? São perguntas, né? Por exemplo, entre outros. Essas grandes mudanças, elas são extremamente complexas. E por que são complexas? Porque tudo que nós fizermos agora em relação ao ensino remoto ou híbrido vai afetar diretamente muitas vidas. Vocês não duvidem disso. As nossas vidas como professores, tá? A vida dos nossos alunos, atuais e futuros, e de todo o contexto que suporta isto que nós estamos fazendo aqui. Os nossos funcionários, os nossos cursos, as nossas escolas, os nossos coordenadores, etc. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte. Como que eu posso pensar
o modelo de ensino me deslocando da imposição da tecnologia e dos meios que eu disponho, tá? E me esquecendo do meu público-alvo, que é o meu aluno, que tem vulnerabilidade social, não tem computador, não tem o pacote de dados, não tem o acesso à internet, não tem, tá? Número 1. Número 2, como eu posso pensar o novo modelo de ensino com o cansaço que a aula presencial online traz para o professor e para o aluno, a mudança na preparação, vocês sabem, quem é professor que sabe, o trabalho quadriplicou. Eu virei analógica, minhas coisas agora, todas estão andando em papel, porque eu já não estou mais dando conta de ficar o dia inteiro no computador. Eu fico de 8h30 da manhã até de noite. Então, está uma loucura. Então, não tem que se pensar em todas essas coisas. Não é só dizer, vai ser online, vai ser remoto, vai ser presencial, vai ser híbrido. Não. Então, são mudanças que a pandemia trouxe, bem-vindas, são bem-vindas. A gente vai ter muitos acessos. Ai, meu Deus. Tirei muitos acessos possíveis, vai ter muitas coisas interessantes acontecendo, mas, ao mesmo tempo, muitas dificuldades a enfrentar. Então, eu não sei o que foi que aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Sim. É porque... Tá tudo certo, Rita. Tudo certo. Eu não sei como é que ela anda. Mas a gente está te ouvindo e te vendo, não tem problema. Estou ouvindo e te vendo. Bom, e aí, emendando nisso aí, eu vou entrar na última, tá? Para a gente não se alongar mais, né? Que fala dos limites do design, e das duas últimas, e fala sobre o Krenak. Tá bom? Olha, gente, eu acho que a gente não tem essa de discutir no campo do design o que é conveniente e o que é limite. A gente tem que discutir, são questões ligadas à ética. Porque é a ética que deve nortear nosso trabalho, tá? E pensar em ética envolve necessariamente a gente ter consciência da nossa responsabilidade social, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Quando eu falo com vocês que o ensino híbrido, ou remoto, ou todo presencial, no futuro, né, ele requer uma reflexão maior, eu estou falando disso. É de uma responsabilidade ética com o que se está fazendo, tá? Porque a gente tem um dever humanitário de prezar pelas obrigações éticas de nossa profissão. E isso está aqui. A gente precisa ter isso na frente. É como se fosse um escudo que vem na nossa frente, tá? E aí, venho para a pergunta que envolve o Krenak, em relação às metodologias, se a gente não carece de metodologia, que foque não somente nos problemas da sociedade, mas nos sonhos das pessoas. Esse cara é um visionário, esse cara esse Krenak, ele realmente não existe, né? O livro dele, do Fim do Mundo, é de arrepiar. E aí, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que viver esse momento e viver com consciência. E isso aí nos traz um grande desafio, né? Que desafio é esse da nossa profissão? É adotar como elemento essencial do pensar e fazer design o fator humanístico, que deve pautar o enfrentamento dos problemas complexos que a gente está enfrentando inevitavelmente e que vai enfrentar cada vez mais ao longo da nossa vida, tá? E para que a gente possa empreender ações em direção ao que a gente chama de problemas da sociedade. A gente diz, os problemas da sociedade. Vamos trabalhar com problemas da sociedade. Muito bem, estamos trabalhando. A responsabilidade social da gente como designer, vou tentar ver se o meu layout muda.
responsabilidade social da gente como designer, né, deve ter como base a premissa de que o ser humano está no centro das nossas decisões e das nossas ações, tá? E que ele é o grande protagonista né, na relação do design com os problemas sociais. Problema social, por definição, ele envolve o ser humano. Não existe problema social na parede, tá bom? Na mesa, na cadeira. E as visões etnográficas, cada vez mais presentes no campo do design, estou apaixonada por isso agora, nos permite dar um passo além, incorporando o que pode ser aqui considerado como sonhos das pessoas, como advoga o Kanai. Pois, como defendido por ele, é preciso estar atento, pois a sociedade brasileira, vamos falar da nossa, precisamos generalizar, tá? Retira de cada um de nós o que há de mais capaz de invenção, que é a nossa subjetividade. Ela nos põe em um lugar em que nossa imaginação e sonho ficam em subterfúgio. Olha que coisa mais profunda e linda e verdadeira para se pensar o nosso design hoje. E pensar todas essas situações que nós estamos vivendo com nossos alunos, com nossas aulas, com nossas instituições, com a nossa vida familiar, com nossos estudos, tá? Então, considerar o sonho das pessoas é dar lugar no trato de problemas complexos da sociedade, é abrir espaço para a subjetividade, a invenção e a participação, é dar lugar ao com e não apenas ao para, trazendo visibilidade para vozes que vêm de lugares silenciados, como nos fala sobre ele. Tá? Então, é com essas palavras que eu quero terminar essa conversa com vocês e dizer para vocês o seguinte: amem o design. A gente tem uma ferramenta maravilhosa para mudar a humanidade, para mudar. E não pensem que a gente vai mudar a humanidade de uma vez só, não. Existe um negócio chamado trabalho de formiguinha. Tá? Formiguinha faz um formigueiro, né? Abelhinha faz uma colmeia. Somos nós. Não importa que só tenha um aqui, é um. Então, muito obrigada, amei ficar aqui. Ai, amei. Mais palmas. Ai, Rita, muito obrigada. Obrigado, Rita. Gosto. Muito bom te ver. Ai, delícia, que delícia. Nossa, Rita, sem palavras, né? Cada um desses temas, a gente poderia passar tardes e tardes, noites, né? Debatendo, mas é uma luz. Acho que é muito gostoso as indagações que você traz, as perguntas que você fez agora no final, são incríveis, né? O povo está aqui no chat agradecendo, parabenizando, manifestando afetos. Tem um monte de falas aqui, né, Bárbara? Nossa, só tem... Ô, Rita, e como você bem mencionou, a gente vai chamar você de novo, hein? Não pensa que... Pode chamar sim, pode chamar. Tendo tempo, eu venho. Você sabe que o nosso coração está junto aí, com, né, você, dentre outros da área, tem assim, não tem essa coisa de feudo, né? Todo mundo está junto na mesma vibe, né? A gente quer promover todas as ações. Não, eu acho que o Deseduca é filho do LID, né? Não tem como, né, Bárbara? Do LID, a gente sempre fala aqui, a gente fala nós muito. Três somos, né, filhos. Nós três somos, né? E é, assim, um privilégio, a gente fica muito feliz de ter esse DNA e continuar trocando nessas reciprocidade, fertilizações recíprocas são maravilhosas. Ritinha, obrigada pela doação, pela profundidade, pela curiosidade. Pelo carinho, né? Pelo carinho. Pelo carinho. Eu acho, Bárbara, a gente foi muito doida de fazer um roteiro tão, né, com tanta coisa. Olha, a Rita... fazer muito mais. A gente deu um trabalho danado para ela. Mas eu adorei quando eu recebi, cara. Eu falei, meu Deus, agora
podia ser assim, só umas 3, porque aí dava para falar mais profundamente. Não deu para dar um mas essa vontade também de acomodar cada um que esteve aqui conosco, né, também, um pouquinho de todo mundo, essa colcha de retalhos, que Rita também fala disso, né, a moça tecelã que tece, destece, é uma colcha de retalhos dessa nossa vida. Rita, obrigada. Obrigada, Rita, a gente quer ver você mais. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Ritinha. Muito obrigada. Tchau, tchau. Rita, valeu. Obrigada, Beijo, também. Obrigada a todo mundo que está aí. Obrigada a todos. Beijão. Tchau. Bianca, professora, alguém? Bárbara, Bianca? Fala, Rafael. Vai ter mais aula? Deixa a Bárbara interromper a gravação que a gente fala um pouquinho. Deixa eu parar aqui. Estou tentando. Peraí, que eu estou tentando. O botão não está. 3 botõezinhos, né? Foi. Pronto, interrompi. Beleza.